A nossa vida é como a erva, amanhece verde de tarta murcha. A Bíblia diz que a nossa vida é como fumaça, que aparece e logo desaparece. Nós acordamos, levantamos, saímos, mas não sabemos se iremos voltar para os nossos lares. E mesmo que não saia para lugar nenhum, você não sabe se vai acordar e você vai anoitecer. Mas as pessoas vivem numa busca desenfreada, uma busca por prazeres, uma busca por dinheiro, uma busca por status, por glória. Hoje as academias são lotadas. Pessoas que procuram um estilo de vida melhor, cuidar melhor do corpo. É pecado? Não. Mas tudo que você coloca em prioridade acima do reino de Deus, você está errando o alvo. Você está pecando. E sabe o que significa pecado? Pecado é uma dívida que você contrai contra Deus. E esta dívida, o dinheiro não paga, as boas obras não pagam. A dívida do pecado, só quem paga, só quem tem a moeda que pode pagar, que pode liquidar essa dívida, é o sangue de Jesus Cristo. Mas para que eu tenha esta dívida paga, porque veja, vamos dizer que você está com 80 anos, vamos aqui a minha mãezinha, 85 anos. Então já pensou se minha mãezinha com 85 anos, ela não tivesse constituído Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, ela já tinha uma dívida contra Deus de 85 anos. Uma dívida que corre juros, uma dívida impagável. Aí você pode dizer, mas eu só tenho 10 anos. Como meu netinho, o Diogo, não, eu só tenho 12 anos. Então a minha dívida é pequenininha. Não, eu tenho 13, é pequenininha. Tenho 15 anos, é pequenininha. Você pode ter somente 10 anos, uma dívida bem pequenininha. Mas a palavra de Deus diz, quando a criança, ela sabe discernir a mão direita da mão esquerda, ela já começa a contrair uma dívida contra Deus. Então não importa se tem 10 anos de dívida, se morrer sem a dívida paga, não entra no céu, não vai para a presença de Deus, não tem os pecados perdoados, uma dívida cancelada. A Bíblia diz em Colossenses que Jesus Cristo, ele pegou o escrito que era contra nós, aonde estava escrito ali a nossa condenação, aonde estávamos ali sentenciados pelo juiz eterno, a condenação eterna. Jesus pegou essa dívida e a Bíblia diz em Colossenses que ele cravou na cruz do Calvário. Mas para que eu tenha a minha dívida paga, eu preciso crer com o meu coração. A Bíblia diz, com o coração se crê, com a boca confessa. Não existe discípulo secreto. Não, Jesus não tem esses discípulos secretos. Ou você testifica que você é nova criatura, que você tem um padrão de vida diferente, que você faz parte do povo que é do reino da luz, ou você é do reino das trevas. E a Bíblia fala que um dia o sol não vai mais brilhar, e não é porque vai chover, não é porque está nublado, é porque um dia Jesus Cristo voltará. E ele levará para si aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador. Aqueles que tiveram a dívida cancelada. E aqui no mundo será de tormento, será em trevas. E a Bíblia diz que haverá um trono.
E neste trono, Jesus não é mais o advogado, Jesus não é mais o salvador, Jesus não é mais o amigo, o Espírito Santo não é mais o consolador amado. Agora ele está ali como juiz. Ele diz na sua palavra: eu não vim condenar o mundo, mas as minhas palavras que eu tenho falado, estas irão condenar. Daraia sobreveia. Um dia você vai acordar, independente da sua idade, da sua cota de pecado, contraída esta dívida contra Deus. Um dia você vai acordar, mas você não vai mais ver o amanhã. Você vai acordar num dia e você vai pensar: vai ser como antes, vai ser maior. Não, eu vou profetizar, eu vou usar a palavra positiva. Mas para Deus, quando Ele chega, a Bíblia diz que quando nós nascemos, estávamos ainda nem nascidos. A Bíblia diz no Salmo 139, quando estávamos sendo entretecidos, gerados no ventre de nossa mãe, todas as coisas estavam sendo escritas por Deus. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já estava determinando: você vai nascer, mas você vai com um prazo de validade. O que é que acontece com as mercadorias nos supermercados? Todas têm um prazo de validade. Umas valem meses, outras valem anos, mas todas têm um prazo. E quando vence o prazo de validade, o que é que acontece? São retiradas da prateleira. E o mercadinho que for pego com uma mercadoria com prazo de validade vencido, ele vai ser o quê? Multado. Então você nasceu, você não vê o carimbo em você, não, eu não vejo o meu, mas nós nascemos, a Bíblia Sagrada afirma, com um prazo de validade. Vai que o prazo de validade da minha vida é até hoje. Verdade. Pronto. Se vencer hoje, amanhã eu já não levanto mais. Amanhã eu não abro mais nem os olhos. Não é verdade? Uma certa mulher, ela disse... Ligou, falamos com ela apavorada, e ela falou: eu dormi e eu sonhei que eu estava num caminho muito escuro, era muita escuridão, e ela acordou como se tivesse surtado, e ali ela disse: eu estava com muito medo de morrer. E eu disse para ela: então você precisa fazer o seguro eterno. Entrega a tua vida para Jesus Cristo, que você não terá medo da morte. Eu vivo e eu não tenho medo da morte. Não é porque eu sou a Mulher Maravilha. Não. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei que no dia que meus olhos fecharem aqui na terra, este corpo vai para o pó, volta para o pó que o deu, mas o meu espírito, rebaia sobre ele vai estar eternamente no lugar de gozo, no lugar de glória. Este corpo que vai descer em vergonha, em doença ou acidente, seja lá o que for, desce vergonha, mas ele vai ressuscitar em glória. Raia sobre vai ser. Mas isso é para quem entrega a vida para Jesus Cristo. A Bíblia diz que um dia os que vivem aqui sem Deus, os que vivem aqui sem, pensa que Deus não existe, ou que Deus é alguém que você, quando quer, como um cachorro, chama o cachorrinho, vem, o cachorrinho vem, afasta o cachorrinho, sai, o cachorro vai se embora. Tem gente que pensa que Deus é esse bichinho, um animalzinho de estimação. Quando você quer, traz para perto, quando você não quer, vai para longe.
Ou então você faz uma gaiolinha, bota na gaiolinha, bota na casinha dele. Não, Deus não é assim não. Deus não se compra, não se vende. Ele não recebe ordens. Ele não é manobrado, ele não é comprado. Ele é Senhor. E quando ele determina algo, se cumpre. E a Bíblia diz que um dia ele virá. E aquelas pessoas que vivem aqui sem Deus, chorarão, sofrerão na escuridão, só gemidos se ouvirão. Então não queira esta vida miserável, não queira esta vida de destruição para você. Se você só tem 10 anos, você tem uma dívida de 10 anos. Se morrer sem ela estar paga, vai para o inferno. Se você tem 12 anos e não aceitou Jesus, não tem dívida paga, está em dívida, se morrer, vai para o inferno. Se você tem 13, 14, 15, se você tem 85 anos, 91 anos, 102 anos e não entregou a vida para Jesus, se morrer sem Jesus, você aqui vive sem Ele. Todo mundo consegue viver nessa terra sem Jesus. Todo mundo, não? Todas as pessoas. Nessa terra pode, mas no céu não entra. Você vive aqui sem Jesus. Agora, se você partir daqui sem Jesus, é como diz aquele ditado: chau, chau e tormento. Que a Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo é eterno. Então, enquanto existe um fôlego de vida em você, se volte para Deus e não aceite ninguém na sua vida que queira lhe roubar, lhe tirar da presença de Deus. Não aceite, porque tudo que você colocar na sua vida, no lugar de Deus, Deus tira de você. Então não coloque nada, ninguém, no lugar que é de Deus, porque senão, além de sofrer, você ainda perde. Amém? Então, a todo terror se espalhará por todo o chão, na escuridão. Dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão ouvir na escuridão. Então o mar irá além e ninguém será alguém. O sono ai com seu terror
salvação.